Tem um tipo de amor que cura e tem um tipo de amor que adoece. A diferença não está na intensidade, está na dignidade, porque você pode amar com tudo que tem, se entregar completamente, dar chances infinitas. Mas se nesse amor você se perde, se diminui, se anula, você não está amando, você está mendigando validação. E Jung descobriu algo perturbador. Quanto mais você se oferece sem dignidade, mais o narcisista se alimenta do seu vazio. Mas existe um ponto de virada. Um momento em que você olha no espelho e reconhece: eu tenho valor, eu mereço reciprocidade, eu não vou mais aceitar migalhas. E quando isso acontece, quando você finalmente ama com dignidade, algo extraordinário se revela. Ele desmorona. Porque dignidade expõe fragilidade. E hoje você vai entender exatamente por quê. Antes de continuar, se esse vídeo está tocando em algo profundo dentro de você, deixa aquele like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não faz conteúdo raso, a gente mergulha fundo na psicologia feminina, nas verdades que ninguém te conta e na força que Deus colocou em você. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários. Você já percebeu o poder da dignidade em um relacionamento? Agora, vamos ao que realmente importa. Existe uma dinâmica psicológica invisível que acontece quando uma mulher de valor encontra um homem narcisista. E essa dinâmica é perigosa porque parece amor no início. Ele é intenso, charmoso, te faz sentir especial como ninguém nunca fez. Mas com o tempo, algo muda. Você começa a sentir que precisa provar o seu valor, que precisa ser mais, fazer mais, dar mais, como se o seu amor nunca fosse suficiente, como se você estivesse sempre aquém do que ele espera. E quanto mais você tenta, mais ele se afasta. Quanto mais você se entrega, menos ele valoriza. E aí você se pega em um ciclo devastador. Quanto mais você ama, menos ele te ama de volta. Isso não é casualidade. É arquitetura emocional. Jung chamava isso de projeção da sombra. O narcisista projeta na mulher todos os vazios emocionais que ele não consegue preencher sozinho. Ele não ama você. Ele ama a função que você cumpre, validar o ego frágil dele. E enquanto você aceita esse papel, enquanto você dança conforme a música que ele toca, o relacionamento continua. Mas no momento em que você para, no momento em que você olha para dentro e reconhece: eu não nasci para ser a plateia do ego de ninguém, tudo muda. Porque dignidade não é agressiva. Dignidade não grita. Dignidade não precisa provar nada. Dignidade simplesmente é. E quando você começa a operar a partir dela, o narcisista entra em colapso. A neurociência explica isso de forma fascinante. O cérebro narcisista funciona através de ciclos de dopamina, baseados em conquista e controle. Ele não busca conexão profunda. Busca a sensação de poder que vem de saber que alguém está disposto a se diminuir por ele. Cada vez que você implora por atenção, cada vez que você aceita migalhas e age como se fossem um banquete, cada vez que você tolera desrespeito e volta sorrindo, você está alimentando o sistema de recompensa dele. Você está reforçando neurobiologicamente a crença de que ele é superior, de que você precisa dele mais do que ele precisa de você. E isso o mantém no controle. Mas a dignidade quebra esse ciclo. Porque dignidade não implora, dignidade não aceita desrespeito, dignidade não dança conforme a música do ego alheio. E quando você para de alimentar o sistema narcisista, quando você estabelece limites claros e firmes, quando você deixa de estar disponível emocionalmente para alguém que só te usa como espelho do próprio ego, algo inevitável acontece. O castelo de cartas dele começa a desmoronar. Porque sem a sua validação constante, sem a sua entrega incondicional, sem você aceitando migalhas, ele perde a fonte de suprimento emocional que o mantinha em pé. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Isso não é vingança.
não é manipulação, não é um jogo para fazer ele voltar, é autopreservação. É reconhecer que o amor verdadeiro nunca diminui ninguém, que amar com dignidade significa honrar o valor que Deus colocou em você. Significa entender que você não nasceu para mendigar afeto de alguém incapaz de retribuir. E quando você finalmente internaliza isso, quando você deixa de viver na esperança de que ele vai mudar, de que um dia ele vai te ver, de que algum momento ele vai te valorizar, você libera uma força interior que transforma tudo. Escreve aqui nos comentários, você já se pegou mendigando o amor de alguém que nem te valorizava? Como foi reconhecer isso? Jung dizia que o processo de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige que você retire as projeções que depositou em outras pessoas. Enquanto você projeta no narcisista a imagem do homem que ele poderia ser, do amor que ele poderia te dar, da relação que vocês poderiam ter, você não está amando a realidade. Você está amando uma ilusão. Ilusões consomem energia vital, drenam sua força, te mantêm presa em um ciclo de expectativa e frustração que nunca se resolve. Porque a verdade é, ele não vai mudar. Não porque ele não pode, mas porque ele não quer. Porque mudar exigiria que ele olhasse para a própria sombra, para o próprio vazio, para a própria fragilidade. E o narcisista foge disso como da morte. Mas quando você finalmente retira essas projeções, quando você olha para ele e vê quem ele realmente é, não quem você gostaria que ele fosse, não o potencial que você enxerga nele, mas quem ele escolhe ser todos os dias, a névoa se dissipa e você percebe: eu estive amando uma fantasia, eu estive me entregando para alguém que nunca esteve realmente presente. Eu estive construindo um castelo sobre areia movediça. E esse despertar dói. Dói porque você investiu tempo, energia, emoção, esperança. Dói porque reconhecer que você foi desvalorizada enquanto se entregava de corpo e alma é uma das feridas mais profundas que uma mulher pode carregar. Mas essa dor é sagrada, porque é a dor que te liberta, é a dor que te ensina, é a dor que te mostra que você merece mais. E quando você atravessa essa dor com dignidade, quando você não se vinga, não se rebaixa, não tenta provar nada, mas simplesmente se afasta em silêncio, algo poderoso acontece. Você recupera o seu poder. Porque o poder não está em fazer ele te querer de volta. O poder está em não precisar mais que ele te queira. O poder está em reconhecer que o seu valor não depende da capacidade de ninguém de enxergá-lo. A neurociência nos mostra que o cérebro narcisista é estruturado em torno da evitação da vulnerabilidade. Estudos sobre personalidades narcisistas revelam que essas pessoas desenvolveram, geralmente na infância, mecanismos de defesa que blindam o ego contra qualquer possibilidade de se sentir inadequado. Mas essa blindagem tem um custo: a incapacidade de formar vínculos profundos. O narcisista vive na superfície porque a profundidade o ameaça. Ele não consegue acessar emoções autênticas sem sentir que vai se desintegrar. E por isso, ele precisa de mulheres que se anulem, que se diminuam, que aceitem migalhas, porque só assim ele mantém a ilusão de controle. Quando você ama com dignidade, você expõe essa fragilidade. Porque dignidade não se anula. Dignidade não aceita ser tratada como segunda opção. Dignidade não tolera desrespeito, e o narcisista não sabe lidar com isso. Ele não tem ferramentas emocionais para processar uma mulher que se conhece, que sabe o próprio valor, que não está disposta a dançar conforme a música do ego dele. E aí, ele entra em colapso, não porque você fez algo contra ele, mas porque você parou de fazer algo por ele. Você parou de validar a ilusão de superioridade que ele construiu. E aqui está a parte mais libertadora. Quando você entende isso, você para de se culpar. Você para de achar que é você quem precisa mudar, quem precisa ser mais, fazer mais, dar mais.
Você entende que não importa o quanto você se esforce, ele nunca vai estar satisfeito, porque a insatisfação dele não tem nada a ver com você. Tem a ver com o vazio existencial que ele carrega e que só ele pode preencher. Jung chamava isso de a sombra não integrada. Tudo aquilo que ele não consegue aceitar em si mesmo, ele projeta em você. E enquanto você aceita essas projeções, enquanto você carrega o peso emocional dele, o sistema continua funcionando. Mas quando você devolve essas projeções, quando você diz não com dignidade, quando você estabelece limites claros, quando você deixa de ser a terapeuta emocional de alguém que nem reconhece que tem problemas, o sistema colapsa e ele desmorona. Não porque você é cruel, mas porque você é saudável. E saúde emocional expõe doença emocional. Dignidade expõe manipulação. Amor próprio expõe abuso. Coloca aqui nos comentários quantos desses padrões você já viveu sem perceber, sem julgamento. Só para a gente entender que não estamos sozinhas. Tem uma sabedoria profunda nas escrituras sobre o valor da mulher que poucas pessoas realmente entendem. Quando Provérbios fala sobre a mulher virtuosa, não está falando de uma mulher submissa que aceita qualquer coisa. Está falando de uma mulher de força, de discernimento, de sabedoria. Uma mulher que conhece seu valor e não permite que ninguém a diminua. Uma mulher que ama profundamente, mas nunca se perde nesse amor. E essa é a dignidade que o narcisista não consegue manipular, porque mulheres que conhecem sua identidade em Deus não precisam da validação de homens quebrados. E quando você começa a operar a partir desse lugar, quando você entende que foi criada com propósito, com valor, com dignidade inerente, tudo muda. Você para de tolerar comportamentos que antes aceitava. Você para de fazer vistas grossas para sinais vermelhos gritantes. Você para de justificar o injustificável. E o narcisista percebe. Ele sente a mudança antes mesmo de você verbalizar, porque a energia mudou. Você não está mais mendigando migalhas. Você não está mais implorando por atenção. Você não está mais aceitando ser tratada como plano B. E aí começa o desmoronamento dele. Porque narcisistas são mestres em manipular mulheres que duvidam do próprio valor. Eles sabem exatamente onde apertar para fazer você se sentir culpada, insegura, insuficiente. Eles usam gaslighting para te fazer questionar a própria percepção. Eles usam love bombing, seguido de stonewalling, para te manter emocionalmente desequilibrada. Eles alternam entre te fazer sentir a mulher mais especial do mundo e te fazer sentir que você não é nada. E esse ciclo cria uma dependência emocional devastadora. Mas quando você ama com dignidade, você quebra esse ciclo. Porque dignidade não cai em gaslighting. Dignidade confia na própria percepção. Dignidade não precisa de love bombing, porque não está buscando validação externa. Dignidade não se abala com stonewalling, porque não está emocionalmente dependente de alguém incapaz de reciprocidade. E quando o narcisista percebe que os jogos dele não funcionam mais, que você não está mais dançando conforme a música dele, ele entra em pânico, porque a única coisa que o narcisista teme é perder o controle, e dignidade é incontrolável. Você não pode manipular uma mulher que se conhece. Você não pode gaslighting uma mulher que confia na própria intuição. Você não pode manter emocionalmente refém uma mulher que não depende da sua validação. E quando o narcisista entende isso, quando ele percebe que você não está mais disponível para ser o espelho do ego frágil dele, ele tem duas opções. Ou ele cresce emocionalmente e enfrenta a própria sombra, ou ele desmorona e busca outra fonte de suprimento narcisista. E aqui está a verdade que vai te libertar. Não importa qual dessas opções ele escolha, porque não é sobre ele, é sobre você. É sobre você recuperar o seu poder. É sobre você reconhecer que o amor que você tem para dar é precioso demais para ser desperdiçado com alguém incapaz de retribuir. É sobre você entender que merece um homem que te valorize,
que te respeite, que te ame com a mesma intensidade que você ama. Não um menino emocional que só sabe jogar jogos de ego. Jung dizia que o processo de individuação exige que você integre sua sombra, que você reconheça e aceite todas as partes de si mesma, inclusive aquelas que você tenta esconder. E parte desse processo é reconhecer os padrões autodestrutivos que você repete. Quantas vezes você já se entregou de corpo e alma para homens que não mereciam? Quantas vezes você já aceitou migalhas e agradeceu como se fosse um banquete? Quantas vezes você já se convenceu de que se você apenas amasse mais, se você apenas fosse mais compreensiva, se você apenas desse mais uma chance, ele finalmente ia mudar? Escreve nos comentários. Qual foi a maior mentira que você já contou para si mesma em um relacionamento tóxico? Reconhecer esses padrões não é sobre se culpar, é sobre se libertar. Porque enquanto você não reconhece o padrão, você está condenada a repeti-lo. E a verdade é que mulheres profundas, sensíveis, empáticas, muitas vezes são atraídas por narcisistas porque elas acreditam que podem curar. Elas veem o potencial. Elas sentem a dor, não resolvida por trás da máscara de arrogância. E elas pensam, se eu apenas amá-lo o suficiente, ele vai se curar. Mas você não pode curar alguém que não reconhece que está doente. O narcisista não quer ser curado, ele quer ser admirado. Ele não quer profundidade, ele quer controle, ele não quer reciprocidade, ele quer suprimento narcisista constante. E enquanto você está disposta a se diminuir para caber no mundo emocional dele, ele vai te usar. Mas no momento em que você se levanta e diz, eu mereço mais, com ou sem palavras, através de ações, através de limites, através da dignidade silenciosa de quem se conhece, o jogo acaba, porque você saiu do tabuleiro. E quando você sai do tabuleiro, quando você para de jogar os jogos emocionais dele, algo extraordinário acontece. Você começa a se reconectar consigo mesma, com a mulher que você era antes de se perder nesse relacionamento, com os sonhos que você tinha antes de fazer dele o centro do seu universo, com a força que sempre esteve dentro de você, mas que você esqueceu enquanto estava ocupada, tentando ser suficiente para alguém que nunca ia te valorizar. A neurociência nos mostra que traumas relacionais deixam marcas profundas no cérebro. Relacionamentos com narcisistas ativam constantemente o sistema de ameaça da amígdala, colocando você em um estado crônico de estresse e vigilância. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão racional, fica comprometido. E você começa a operar no piloto automático, reagindo emocionalmente, entrando em ciclos de ansiedade e dependência que parecem inescapáveis. Mas quando você se afasta, quando você estabelece distância física e emocional, quando você para de alimentar o ciclo, o cérebro começa a se regular novamente. Esse processo não é instantâneo, leva tempo, exige paciência, exige que você seja gentil consigo mesma enquanto se cura. Mas quando você finalmente emerge do outro lado, quando você olha para trás e vê o quanto você cresceu, o quanto você se fortaleceu, o quanto você se reconectou com o seu valor, você entende. Eu não perdi nada. Eu me encontrei, e essa é a verdadeira transformação. Não é sobre fazer ele desmoronar, é sobre você se reconstruir, sobre você recuperar as peças de si mesma que você foi deixando pelo caminho, sobre você voltar a ser inteira. E quando você está inteira, quando você se conhece, quando você honra seu próprio valor, você atrai diferente. Porque energia atrai energia. Mulheres que se respeitam atraem homens que respeitam. Mulheres que se conhecem atraem homens emocionalmente maduros. Mulheres que amam com dignidade atraem homens capazes de retribuir esse amor. E essa é a maior vingança contra o narcisista. Você viver tão bem, tão plena, tão realizada, que ele se torna irrelevante.
Porque no fim das contas, o desmoronamento dele não é sobre ele perder você. É sobre ele perceber que você nunca dependeu dele para ser feliz. Que o seu valor nunca esteve atrelado à capacidade dele de enxergá-lo. Que você é, sempre foi e sempre será uma mulher de valor, com ou sem ele. E essa percepção o destrói. Porque narcisistas precisam acreditar que são indispensáveis, que você nunca vai encontrar ninguém como eles, que você vai passar o resto da vida arrependida de ter perdido eles. Mas quando você ama com dignidade, quando você se afasta em paz, quando você reconstrói sua vida com força e propósito, você prova o contrário. Você prova que a vida continua, que você não apenas sobrevive sem ele, você prospera. E essa é a verdade que o ego narcisista não consegue processar. Porque no fundo, muito no fundo, por trás de toda a arrogância e toda a máscara de superioridade, existe um vazio imenso. E ele sabe disso. E você ter se curado, ter seguido em frente, ter encontrado paz e plenitude sem ele, expõe esse vazio de uma forma que ele não pode negar. Deixa aqui nos comentários. Você já conseguiu se afastar de alguém tóxico com dignidade? Como foi esse processo? Jung falava sobre o arquétipo da ânima e do ânimos, as energias femininas e masculinas que todos carregamos. O homem narcisista tem um ânima profundamente ferida. Ele não consegue acessar a energia feminina saudável dentro de si mesmo, a empatia, a sensibilidade, a capacidade de se conectar emocionalmente. E por isso ele projeta na mulher a expectativa de que ela vai preencher esse vazio. Mas nenhuma mulher consegue fazer isso, porque esse é um trabalho interno que só ele pode fazer. E quando você entende isso, quando você compreende que a dor dele é dele, que o vazio dele é dele, que a jornada de cura dele é dele, você se liberta da culpa. Você para de achar que é sua responsabilidade salvá-lo. Você para de acreditar que se você apenas fosse mais compreensiva, mais paciente, mais amorosa, ele finalmente ia se curar. Porque você não é terapeuta dele. Você não é salvadora dele. Você não é a responsável por fazer ele encarar a própria sombra. Sua responsabilidade é consigo mesma, é honrar o valor que Deus colocou em você, é proteger sua paz, é cultivar sua força interior, é construir uma vida que reflita quem você realmente é, não quem você precisa ser para caber nos espaços emocionais de alguém. E quando você faz isso, quando você finalmente coloca você mesma em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por amor próprio saudável, tudo se transforma. O mundo espiritual reconhece algo que a psicologia moderna está apenas começando a validar. Existe uma força sagrada na dignidade feminina. As escrituras falam sobre a mulher virtuosa como alguém que é mais valiosa do que rubis. Não porque ela é perfeita, mas porque ela conhece seu valor. Ela não se vende barato. Ela não aceita migalhas. Ela espera por um homem de caráter, porque ela sabe que merece. E essa sabedoria, essa dignidade espiritual, é o que protege uma mulher de cair nas armadilhas de homens narcisistas. Porque quando você sabe quem você é em Deus, quando você entende que foi criada com propósito, com valor intrínseco, com dignidade inerente, você não precisa mendigar amor de ninguém. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Você simplesmente é. E essa presença, essa certeza interior, essa dignidade silenciosa é o que o narcisista não consegue manipular. Ele pode tentar, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque você está enraizada em algo muito maior do que o ego dele. E quando ele percebe isso, quando ele entende que você não está mais disponível para ser a plateia do teatro emocional dele, ele desmorona. Não de forma dramática necessariamente. Às vezes é sutil, às vezes é um silêncio. Às vezes é ele tentando te reconquistar com promessas vazias. Às vezes é ele buscando outra fonte de suprimento narcisista. Mas sempre, sempre é um desmoronamento interno, porque ele perde o controle. E controle é
tudo para ele, mas você ganha sua liberdade. Você recupera seu poder. Você volta a respirar. E essa é a transformação que importa. Não o que acontece com ele, mas o que acontece com você. Como você se reconecta com sua essência. Como você volta a sonhar. Como você reconstrói sua vida sobre fundações sólidas. Não sobre as areias movediças de um relacionamento tóxico. A ciência da neuroplasticidade nos ensina que o cérebro pode se reorganizar, criar novas conexões, curar traumas. Mas isso exige que você saia do ambiente tóxico, que você estabeleça distância, que você pare de alimentar os ciclos que te mantêm presa. E quando você faz isso, quando você cria espaço para a cura, algo milagroso acontece. Você começa a lembrar quem você realmente é, não a versão distorcida que o narcisista criou. Não a mulher insegura que ele te fez acreditar que você era, mas a mulher forte, sábia, valiosa, que sempre esteve dentro de você. E essa é a maior vitória. Não fazer ele desmoronar, mas você se reconstruir. Você se fortalecer. E quando você faz isso, quando você finalmente ama a si mesma com a dignidade que sempre mereceu, você atrai diferente. Você vive diferente. Você ama diferente. Porque agora você sabe, amor verdadeiro nunca diminui. Amor verdadeiro sempre eleva. E qualquer coisa menos que isso não é amor. É controle disfarçado. Me conta nos comentários. Qual foi o maior aprendizado que você tirou de um relacionamento tóxico? O que você nunca mais vai aceitar? No final das contas, quando você ama com dignidade, você não está jogando jogos. Você não está tentando manipular. Você não está tentando fazer ele sofrer. Você está simplesmente honrando seu próprio valor. Você está estabelecendo limites saudáveis. Você está recusando aceitar migalhas quando merece o banquete inteiro. E se isso faz o narcisista desmoronar, não é porque você é má, é porque dignidade expõe fragilidade. Amor próprio expõe manipulação. Limites saudáveis expõem controle tóxico. E você merece mais. Você sempre mereceu mais. Você merece um homem que te valorize, não quando você está se afastando, mas quando você está presente. Você merece alguém que te ame, não pela função que você cumpre, mas por quem você é. Você merece reciprocidade, respeito, honra, consideração. E se ele não consegue te dar isso, não é você quem precisa mudar, é você quem precisa sair. Porque sua vida não pode ser sobre mendigar amor de alguém incapaz de amar. Sua vida precisa ser sobre construir algo real, algo profundo, algo que reflita o valor que Deus colocou em você. E quando você finalmente entende isso, quando você deixa de esperar que ele mude e começa a mudar você mesma, não se tornando outra pessoa, mas se tornando mais você, mais inteira, mais conectada com sua essência, tudo se transforma. O narcisista desmorona não porque você fez algo contra ele, mas porque você fez algo por você. Você se valorizou, você se protegeu, você se honrou, e essa é a dignidade que muda tudo. Não só o relacionamento, mas toda a sua vida. Porque quando você aprende a amar a si mesma com dignidade, você nunca mais aceita menos do que isso de ninguém. E essa é a liberdade. Essa é a cura. Essa é a transformação. Não fazer ele desmoronar, mas você se reconstruir sobre fundações sólidas, inabaláveis, enraizadas no seu valor intrínseco. E quando você faz isso, quando você finalmente se torna a mulher que sempre foi destinada a ser, você não apenas sobrevive, você prospera, você floresce, você brilha. E se isso incomoda o narcisista, se isso faz ele perceber o que perdeu, se isso faz ele desmoronar, que assim seja. Porque não é sobre ele, nunca foi, sempre foi sobre você recuperar seu poder, sobre você reconhecer seu valor, sobre você finalmente amar a si mesma da forma que sempre mereceu ser amada.
Se esse vídeo tocou em algo profundo dentro de você, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com uma mulher que precisa ouvir isso. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque aqui a gente fala verdades que curam, que fortalecem, que transformam. Me conta aqui nos comentários. Você está pronta para amar com dignidade? Você está pronta para parar de aceitar migalhas? Você está pronta para reconhecer que merece mais? Eu acredito em você e sei que Deus colocou algo poderoso dentro de você. Agora é hora de você acreditar também.